A vida no convento sempre foi regida pelo silêncio e pela entrega. Desde o dia em que vesti meu hábito, jurei obedecer, servir e amar, sem esperar nada em troca. Algumas irmãs dizem que a fé nos protege de tudo, que nos isola do mal, como se os muros do convento fossem barreiras contra a escuridão do mundo. Mas eu aprendi, da forma mais amarga, que a escuridão também pode entrar quando menos esperamos. Até mesmo pela porta da frente. Naquela manhã chuvosa, o céu parecia pesar sobre o mundo. As nuvens estavam baixas, cinzentas, e o vento carregava um lamento que batia nas janelas como se quisesse entrar. Eu cuidava do jardim da frente, recolhendo algumas ervas molhadas para o chá das irmãs, quando ouvi o barulho. Um arrastar de pés e uma respiração ofegante. Levantei o olhar e ali estava ele. Um homem alto, magro, o rosto coberto por uma barba espessa e suja, os olhos fundos e desconfiados. Ele tremia. Estava molhado até os ossos e havia algo nos olhos dele que me deixou inquieta. Não era medo, nem dor. Era cansaço. Um cansaço antigo, como se a alma dele estivesse quebrada há já muito tempo. Por favor. Ele disse com a voz rouca. Só um prato de comida. Eu não quero incomodar. Não era comum termos homens pedindo ajuda tão próximos do convento. A região era afastada, no alto de uma colina, e só quem realmente precisava muito se arriscava a subir até lá. Mas algo em mim se comoveu. Talvez tenha sido o olhar, talvez tenha sido a chuva, ou talvez, só talvez, tenha sido um chamado que eu ainda não compreendia. Levei-o até a entrada da cozinha, onde dei a ele um prato de sopa quente e um pedaço de pão. Ele comeu com calma, diferente de outros mendigos que já havíamos ajudado. Aqueles que devoravam a comida como se fosse a última da vida. Não, ele mastigava devagar, como se cada colher fosse um gesto de respeito. E aquilo me marcou. Ficamos em silêncio. Eu observava de canto de olho. As mãos dele tremiam levemente, talvez de frio ou talvez de outra coisa. A cada colherada parecia que ele se aliviava um pouco, como se a comida o devolvesse à realidade. Mas nunca levantou os olhos totalmente, nenhuma vez. E quando terminou, ele apenas disse: Deus abençoe a senhora, e foi embora, sem sequer pedir abrigo da chuva que ainda caía forte. Achei estranho, muito estranho. Naquela noite fui até a capela e rezei mais do que o costume. Pedi a luz para aquela alma, pedi a proteção, mas não sabia exatamente por quê. Só sentia, aqui dentro do peito, um peso que não conseguia explicar. Nos dias que se seguiram, tentei esquecê-lo. A rotina do convento é rígida, exige disciplina. Missa às 6, leitura às 7, tarefas na horta, confecção de velas e silêncio. Muito silêncio. Mas o rosto daquele homem, especialmente o olhar, voltava à minha mente em momentos aleatórios. Enquanto rezava, enquanto varria, enquanto olhava as folhas balançando no jardim. Na quinta-feira, após o café da manhã, fui até a despensa buscar alguns potes de vidro, quando encontrei algo estranho. A janela estava aberta. Não era normal. Ninguém mexia ali sem aviso, e ainda mais em um lugar tão escondido. Fiquei gelada por dentro, mas preferi não comentar com as outras irmãs. Talvez fosse só o vento. Talvez alguma irmã tenha esquecido. Talvez, no sábado, acordei antes do sino tocar. Senti uma inquietação, uma presença, como se algo me chamasse para fora do quarto. Abri a porta devagar e percorri o corredor escuro. Lá fora, a neblina encobria tudo e o jardim parecia um cenário de sonho. E lá estava ele, o mesmo homem. Sentado no banco de madeira, bem em frente, a imagem de São Francisco. Mas havia algo diferente nele.
Estava limpo, bem vestido e sorria. Não consegui dizer nada. Meu coração batia tão forte que doía. Caminhei até ele lentamente. Ele se levantou com uma reverência e disse: "Eu voltei para agradecer, irmã. O que a senhora fez por mim salvou minha vida." Fiquei sem palavras. Ele contou que depois de comer aquela sopa, decidiu caminhar até a cidade mais próxima. Lá encontrou uma casa de recuperação e pediu ajuda. Disse que estava pronto para mudar. E mudou. Em apenas alguns dias, reencontrou o irmão, com quem não falava há quase 20 anos, e conseguiu um abrigo temporário. Mas o mais impressionante foi o que ele tirou do bolso naquele momento: um pequeno terço de madeira. Eu encontrei isso no banco onde sentei da última vez. Achei que era um sinal. Rezei com ele todos os dias desde então. E agora quero devolver. Peguei o terço, com as mãos trêmulas. Era meu. Eu sabia. Havia deixado cair sem perceber. Mas o que me assustou não foi o terço. Foi a reação do meu corpo. Ao tocá-lo, senti um arrepio subir pela espinha, como se algo dentro dele estivesse errado. Era o mesmo objeto, mas parecia carregar algo novo. Uma energia, uma vibração. Não sei explicar. O homem sorriu e se despediu. Disse que voltaria para visitar, trazer mais notícias boas. Mas quando se afastou, notei algo que me arrepiou até os ossos. Na saída do jardim, ele olhou para trás. Não sorriu, não acenou. Apenas me encarou, por longos segundos. Seus olhos não eram os mesmos. Era como se tivessem escurecido. Como se houvesse algo ali dentro, observando. Naquela noite tive pesadelos. Sonhei com o convento envolto em chamas. Sonhei com gritos, com vultos, com o som da porta da capela rangendo sozinha. Acordei suando frio, com o coração acelerado. Rezei o rosário inteiro, mas o medo não passou. No dia seguinte, a irmã Clara me chamou até o fundo da horta. "Irmã, veja isso." Havia pegadas. Pegadas humanas, descalças. Iam da cerca até a janela da despensa. A mesma janela que encontrei aberta dias atrás. "Acha que pode ser algum andarilho?" ela perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, mas por dentro algo gritava. Ele voltou. E não para agradecer. Depois daquele dia, coisas começaram a acontecer. Coisas pequenas no início. Velas que se apagavam sozinhas. Barulhos à noite. A imagem de Santa Rita caiu da parede sem que ninguém tivesse encostado. As irmãs tentaram encontrar explicações racionais, mas eu sabia. Tudo tinha começado depois daquela visita. E, principalmente, depois que toquei aquele terço. As noites seguintes foram perturbadas por um silêncio que parecia mais pesado do que a escuridão. Não era apenas ausência de som. Era uma sensação. Uma presença que se arrastava pelos corredores do convento, que fazia as portas rangerem, mesmo fechadas, que fazia com que algumas irmãs acordassem chorando, dizendo que tinham sonhado com alguém batendo a porta. E sempre às 3 da madrugada. A princípio, achei que eram coincidências, que talvez o clima frio e os dias nublados estivessem nos deixando mais suscetíveis à sugestão. Mas tudo mudou no dia em que a irmã Margarida desapareceu. Ela era uma das mais antigas do convento. Tinha quase 80 anos, mas ainda era firme, lúcida, e andava com passos leves, sempre com um rosário entre os dedos. Naquela manhã, ela não apareceu para a oração. Também não estava na cela dela, nem na horta, nem na capela. Procuramos por todo o terreno, mas não havia sinal dela. A única coisa que encontramos foi o seu rosário, largado no chão, perto do antigo poço atrás da capela, um lugar que raramente era visitado. O estranho é que o poço estava trancado com corrente e cadeado. Sempre esteve,
desde que o convento foi fundado. Diziam que era perigoso, profundo demais. Mas naquele dia, a corrente estava cortada e o cadeado no chão, enferrujado como se tivesse sido forçado. Chamamos a polícia, claro, mas não encontraram nada, nenhum rastro, nenhum corpo, nada. E foi aí que comecei a desconfiar que aquele homem não era apenas um homem. Pensei em falar com a Madre Superiora, mas ela estava adoentada, debilitada. Os médicos diziam que era algo neurológico, talvez início de Alzheimer. Mas eu sabia. Aquilo tinha começado exatamente no dia seguinte à visita daquele homem. Começou com esquecimentos simples, e depois vieram os delírios. O homem do terço. Ela murmurava, com os olhos vidrados no teto. Ele está aqui dentro. As outras irmãs achavam que era apenas devaneio. Mas eu sabia que havia mais. A madre era sensível. Tinha dons espirituais. Ela via coisas que nós não víamos. E naquele estado, talvez estivesse enxergando com ainda mais clareza. O convento foi fundado há mais de 100 anos. Um lugar de clausura, de oração constante, onde o mal não teria vez. Mas o que ninguém parecia entender é que, às vezes, o mal não precisa arrombar as portas. Às vezes, basta um gesto de bondade para que ele entre sorrindo, disfarçado de agradecimento. Comecei a investigar sozinha. Voltei àquele banco onde o homem havia se sentado. Revirei a terra ali perto e encontrei algo que me gelou por dentro. Um pedaço de pano, com sangue seco. E ao lado dele, uma moeda antiga, com um símbolo estranho gravado. Um símbolo que eu já tinha visto antes em um livro antigo da biblioteca. Um livro que tratava de seitas e práticas ocultas, que as noviças eram proibidas de ler. Corri até a biblioteca. Levei horas para encontrar o volume, escondido atrás de uma estante que quase nunca era usada. E lá estava, o mesmo símbolo. Um círculo com 3 pontos em triângulo e uma serpente mordendo a própria cauda. Segundo o livro, aquilo representava um pacto, um elo entre o mundo visível e o invisível. E a moeda era usada em rituais de oferenda. Fechei o livro com mãos trêmulas. O que aquilo significava? O homem que eu acolhi poderia ter sido enviado? Um mensageiro? Ou pior, um receptáculo? Voltei à minha cela aquela noite com o coração disparado. Tranquei a porta, rezei todos os salmos que conhecia, mas o sono não veio. E quando finalmente adormeci, tive um sonho. Ou talvez uma visão. Eu estava no jardim, mas ele estava seco. Todas as flores haviam murchado. O céu estava negro e as árvores retorcidas como braços de cadáveres. Caminhava por entre os arbustos quando vi o homem. Estava ajoelhado com o terço nas mãos, mas chorava sangue. Ao me ver, levantou-se devagar, como se não tocasse o chão, e falou: "Você abriu a porta, irmã. Agora ninguém pode fechá-la." Acordei gritando. Algumas irmãs vieram ver o que tinha acontecido e tentei disfarçar. Disse que foi apenas um pesadelo. Mas dentro de mim, algo começava a se romper. No dia seguinte, encontrei outra coisa estranha. As abelhas da colmeia atrás da horta haviam morrido. Todas. Não havia sinal de envenenamento, nem predadores. Apenas mortas. Como se algo invisível as tivesse sufocado. O jardim inteiro estava começando a definhar. E ninguém sabia explicar por quê. Foi quando tomei uma decisão arriscada. Peguei o terço, aquele mesmo que o homem me entregou, e levei até a antiga capela das fundadoras, que ficava fechada há décadas. Era um lugar evitado, considerado sagrado demais para uso comum. Mas eu sabia que precisava colocar aquele objeto em um altar protegido. Ao entrar, senti o ar mudar. Era mais frio, mais denso, mas ao mesmo tempo silencioso,
como se o tempo tivesse parado ali dentro. Ajoelhei-me diante da imagem de Nossa Senhora e coloquei o terço aos pés da santa. Rezei com toda a força da minha alma. Se houver algo de impuro nesse objeto, que ele seja purificado. Se houver algo escondido, que seja revelado. As velas se acenderam sozinhas. Não estou inventando. Eu vi com meus próprios olhos. Não havia vento. Não havia fósforo. Apenas o fogo, surgindo do nada. E foi naquele momento que escutei pela primeira vez a voz. Não era uma voz humana. Não vinha de dentro da capela nem de fora. Era como se ela estivesse dentro de mim, ecoando pelos ossos. Ele voltará e trará mais do que agradecimentos. Saí dali cambaleando. O medo me paralisava, mas ao mesmo tempo, algo em mim crescia. Uma certeza. Eu precisava descobrir quem ele era, de onde veio e por que justamente o nosso convento. Fui até o antigo arquivo da paróquia. Entre papéis amarelados e registros de batismo, encontrei um nome. Um caso antigo, enterrado no tempo. Em 1978, um homem chamado Elias Moreira havia sido acolhido neste mesmo convento, quando ele ainda era um albergue administrado por freiras, antes de se tornar estritamente de clausura. Ele era andarilho, alcoólatra e sofria de distúrbios mentais. Segundo o registro, após semanas sendo alimentado e cuidado pelas irmãs, desapareceu misteriosamente. Dias depois, algumas irmãs adoeceram gravemente. E, o mais estranho, uma delas desapareceu sem deixar vestígios. A Madre Superiora da época encerrou o abrigo e decretou silêncio total sobre o assunto. O nome Elias me soou familiar, mais do que deveria, porque, na primeira vez que o homem apareceu, quando lhe perguntei seu nome, ele hesitou e disse: "Me chamam de Eli." O sangue me fugiu do rosto. Corri até a Madre Superiora, que já mal falava, mal via. Mas quando sussurrei aquele nome ao pé do ouvido, ela arregalou os olhos e murmurou algo que me fez tremer. "Não é um homem." Nunca foi. Eu sabia o que precisava fazer. E ao mesmo tempo não sabia por onde começar. As freiras confiavam em mim. Mas como explicar algo assim? Como dizer que talvez tenhamos acolhido uma entidade? Que um simples ato de caridade possa ter aberto uma brecha? Foi então que ele voltou. 2 dias depois da descoberta, no final da tarde, enquanto rezávamos o terço coletivo na capela principal, escutamos batidas na porta principal do convento. 3 batidas, secas. Precisamente às 6:06 da noite, uma das irmãs foi atender. Quando voltou, seu rosto estava pálido. "É um homem. Diz que veio visitar a irmã que lhe deu sopa dias atrás." Meu coração disparou. Levantei-me, sem pensar. Caminhei até a entrada. E lá estava ele, de terno, cabelos penteados, sapatos engraxados. Mas o olhar, vazio, como um boneco de cera. "Posso entrar, irmã? Trouxe algo comigo." E então ele sorriu. E eu entendi que o pior ainda estava por vir. Ele estava diferente. Não era apenas o terno ou os sapatos polidos. Havia algo na pele dele. Parecia esticada demais, como se escondesse algo que queria rasgar por dentro. Os olhos estavam opacos, como se o brilho da alma tivesse desaparecido. Já ou nunca tivesse existido. "Posso entrar?" Ele repetiu, agora em voz mais baixa, quase como um sussurro. As outras irmãs, sem entender o que estava acontecendo, me olhavam em silêncio. Sabiam que havia algo estranho, mas ainda não compreendiam a gravidade. Eu, sim. Cada centímetro do meu corpo gritava para que eu impedisse aquela entrada. Mas hesitei. Por um segundo, hesitei. E esse segundo foi tudo o que ele precisou. Ele deu um passo para dentro. E assim que cruzou o portal do convento,
Senti uma onda gelada tomar conta do ambiente. As velas se apagaram e o sino da capela, que não tocava sozinho desde que cheguei ao convento, começou a balançar. Um som grave, lento, como um lamento. "O que está acontecendo?" sussurrou uma das noviças. Mas antes que eu pudesse responder, ele estendeu a mão. Nela havia um objeto coberto por um pano vermelho e, sem dizer uma palavra, me entregou. Minhas mãos tremiam. A textura do tecido era áspera, pesada. Havia umidade ali, como se tivesse sido molhado por dentro. Desenrolei o pano devagar e, quando vi o que havia ali, senti o chão sumir sob meus pés. Era um crucifixo, mas não um crucifixo comum. Era o que tinha desaparecido da cela da irmã Margarida. A cruz de madeira escura, com Cristo pregado em prata envelhecida. Exatamente igual. Só que agora o corpo de Cristo estava derretido, como se tivesse sido corroído por dentro. E na madeira, alguém, ou algo, havia riscado palavras em latim. Mas não era um latim que eu conhecesse. Era antigo, arcaico, talvez até pré-cristão. "Onde você encontrou isso?" perguntei, tentando manter a calma. Ele apenas sorriu. Eu só devolvi o que é dela. Naquele momento senti uma dor aguda no peito, como se algo tivesse me perfurado por dentro. Caí de joelhos e ele apenas me observava. Não veio me ajudar, não se aproximou. Apenas me olhava, como se saboreasse minha dor. As irmãs correram até mim, mas quando se voltaram para ele não estava mais lá. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Mas o crucifixo, esse permaneceu. Naquela noite, a Madre Superiora faleceu. Morreu sozinha, em sua cela. Quando a encontramos pela manhã, o corpo dela estava sereno, mas havia um detalhe que nos paralisou. Seus olhos estavam completamente negros, sem pupilas, sem brilho, como se tivessem sido pintados com tinta. A médica que veio confirmar o óbito disse que nunca tinha visto nada parecido. E pior, em sua mão esquerda ela segurava um pedaço de papel, bem apertado. Quando abrimos, vimos uma frase escrita à mão, com letras trêmulas. "Ele voltou para o que é dele." A partir desse dia, as coisas começaram a lá acontecer cada vez mais rápido. Primeiro foram os objetos que desapareciam e reapareciam em lugares improváveis. Bíblias rasgadas, velas invertidas, quadros religiosos virados para a parede. Depois, vieram os animais. Ovelhas da fazenda mortas, sem ferimento algum. Apenas caídas, com os olhos abertos, como se tivessem morrido de medo. E então, as irmãs começaram a enlouquecer. A irmã Lúcia, sempre tão calma, cortou o próprio cabelo durante a madrugada, dizendo que ouvia vozes que mandavam ela se purificar. A irmã Clara, que cuidava da cozinha, tentou atear fogo no refeitório, afirmando que o alimento estava envenenado. E uma noviça, Isadora, de apenas 18 anos, desapareceu no meio da noite. Encontramos apenas suas sandálias na entrada da capela. Comecei a temer pelo pior. E mais do que isso, comecei a desconfiar que havia algo ou alguém dentro do convento, servindo aquela entidade. Eu já não confiava mais em ninguém. No desespero, procurei novamente o antigo livro das seitas, tentando encontrar uma explicação, algo que me dissesse como aquilo tudo poderia ter começado. E foi então que encontrei uma anotação à margem, quase apagada. Nem todo hospedeiro sabe que é hospedeiro. A presença se instala em silêncio, alimenta-se de fé e a contamina. Parei de ler. Fiquei olhando aquela frase por minutos. A contamina. Seria possível que uma das nossas estivesse sob influência daquele homem? Que estivesse, sem saber, abrindo portas espirituais, alimentando a presença com orações desviadas, com rituais contaminados?
Foi então que lembrei da irmã Verônica. Ela era a que mais se aproximou dele na primeira visita. Foi quem insistiu para que dessemos não só sopa, mas também um quarto improvisado para ele descansar naquela noite. Foi ela que ficou responsável por lavar o prato onde ele comeu. E dias depois, passou a se comportar de forma estranha. Começou a se isolar. Passava longos períodos dentro da capela, com as portas trancadas. Repetia orações em línguas estranhas. Uma vez ouvi ela cantarolando sozinha no jardim. Mas a melodia não era religiosa. Era dissonante, sombria. Decidi confrontá-la. Esperei até que todas estivessem dormindo e fui até a cela dela. Bati, mas não obtive resposta. Então empurrei a porta devagar. E o que vi me fez dar um passo para trás. Ela estava ajoelhada no centro do quarto, mas não rezava, não chorava. Apenas encarava a parede, onde havia rabiscado dezenas de símbolos, com o próprio sangue. Irmã Verônica, sussurrei. Ela virou-se devagar. Seus olhos estavam vermelhos, mas não de choro. Era como se tivessem estourado vasos, como se ela tivesse chorado sangue. Ele me mostrou o que vocês não quiseram ver. Disse com um tom de voz que não era o dela. Aproximei-me com o terço na mão. Ela recuou, e naquele momento percebi. Ainda havia algo dela ali. A entidade ainda não havia tomado por completo. Havia esperança, mas antes que eu pudesse agir, ela desmaiou. Com a ajuda de outras irmãs, conseguimos levá-la para a enfermaria improvisada. E ali, entre delírios e febres, ela murmurava o mesmo nome, repetidamente. Elias. 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 Sim, era ele. Era o mesmo. E agora tinha uma aliada, mesmo que inconsciente. No dia seguinte, encontrei embaixo da minha porta um bilhete, escrito com letras tortas como se fossem feitas por uma criança. A porta abriu. O corpo é só o começo. E foi ali que entendi. Ele não tinha vindo buscar algo. Tinha vindo plantar algo. Uma semente. E nós, com nossa bondade, regamos com orações, com rituais, com fé. Fé cega. Fé que acolhe sem discernimento. Talvez nunca tenha sido sobre ele entrar. Talvez o objetivo sempre foi fazer com que abríssemos espaço dentro de nós. O convento inteiro agora parecia respirar medo. Os corredores ficaram mais frios, o ar mais denso, o silêncio mais pesado. E mesmo entre tantas mulheres consagradas, eu me sentia absolutamente sozinha. Foi então que decidi fazer algo que jamais imaginei. Recorri à ajuda de alguém de fora. Alguém que não fazia mais parte da igreja. Alguém que, anos atrás, foi expulso da diocese por praticar exorcismos sem autorização. O padre Silvério. Um homem controverso, mas que tinha fama de lidar com forças que poucos compreendiam. Escrevi uma carta pedindo ajuda. Expliquei tudo. E entreguei ao jardineiro do convento, o único homem que ainda vinha de fora e em quem eu confiava. Pedi que ele a entregasse pessoalmente. A carta foi enviada, mas eu não sabia se ele responderia. O tempo parecia correr mais rápido. A cada dia, mais freiras adoeciam. O refeitório ficou vazio. As rezas silenciosas. Era como se estivéssemos num navio que afundava lentamente, enquanto fingíamos que não havia água nos pés. E naquela madrugada recebi um aviso. A irmã Verônica havia fugido, mas não sozinha. Ela levou consigo a noviça mais jovem do convento, Joana, de apenas 15 anos. E no altar da capela, deixaram uma mensagem escrita com carvão. Sacrifício de fé. Purificação pela entrega. A pior parte é que aquela frase também estava no livro das seitas. A colheita da semente estava para começar. A manhã seguinte chegou com um céu tão cinzento que mal se via a luz do sol. Era como se Deus tivesse virado o rosto para aquele lugar. Não sabíamos onde estavam Verônica e Joana, mas o silêncio deixado por elas era um grito que ecoava por cada parede do convento.
A madre provisória que assumira o posto temporariamente estava em pânico, embora não dissesse em voz alta. As irmãs estavam abatidas, doentes, e até as mais firmes já começavam a murmurar coisas como castigo e possessão. Eu mesma não dormia há dias. Apenas cochilava em breves lapsos, cercada de salmos rabiscados nas paredes da minha cela, com um crucifixo na mão e água benta no criado mudo. E foi numa dessas noites, entre o sono e o desespero, que o jardineiro voltou. Ele me acordou batendo a minha janela com pressa, como se a vida dele dependesse disso. Quando abri, os olhos dele estavam arregalados, os lábios secos, o rosto mais pálido do que já vi em qualquer vivo. "Ele vem", disse quase sem voz. "Quem?" Ele colocou um envelope nas minhas mãos, mas não me respondeu. Simplesmente recuou para amassar a escuridão da madrugada, sem dizer mais nada. Fechei a janela trêmula, e quando abri o envelope, encontrei a resposta que nem ousava esperar. O padre Silvério viria. Ele havia lido minha carta e respondeu apenas com uma frase, escrita à mão: "Prepare o solo, mas não toque a semente." Na parte de trás da carta, havia instruções. Ele viria de noite. Não queria que ninguém soubesse, nem a madre, nem as irmãs, nem mesmo aquelas que você ama. Ele alertou. Eu sabia o risco que corria. Esconder a vinda de um ex-padre, expulso da igreja, suspeito de rituais ilegítimos, era grave. Mas já não era sobre regras. Era sobre salvação. Sobre impedir que algo ainda mais terrível brotasse daquilo que, um dia, foi um lugar sagrado. Naquela tarde, por instinto, fui até a capela. Precisava rezar. Mas assim que pus os pés ali, soube que algo havia mudado. As janelas estavam cobertas por lençóis negros. Os bancos estavam todos invertidos, voltados para trás. E no altar, onde antes havia o Santíssimo, restava apenas um círculo desenhado no chão, feito com cera de vela derretida. E dentro dele, um boneco de pano, feito com pedaços das vestes de Joana. Reconheci o tecido. Ele está preparando a colheita. Murmurei para mim mesma. Senti um gosto de sangue na boca. Quando passei os dedos pelos lábios, vi que sangravam, sem ferida. Era como se o ar tivesse cortado por dentro. Voltei correndo à cela e comecei os preparativos. Fechei as janelas com tábuas de madeira, desenhei salmos nas portas, molhei os cantos com água benta. Repetia as orações como se elas pudessem me esconder daquilo que se aproximava. Às 3 da manhã, ouvi o sino do convento tocar sozinho. 3 vezes, e em seguida 3 batidas na porta principal. Desci correndo e abri devagar. Era ele, o padre Silvério. Mas ele não vestia batina. Estava com roupas comuns, um sobretudo escuro e uma maleta de couro na mão. Seus olhos, no entanto, ainda tinham aquele brilho profundo de quem conhecia o abismo. E sobreviveu. "Está pior do que imaginei", disse ele ao entrar. "Esse lugar não está só contaminado. Está sendo preparado para ser solo fértil. O que ele quer plantar aqui vai florescer se não agirmos logo." "Quem é ele, padre?" Silvério me olhou como quem já viu o rosto do inimigo de perto. "Ele não tem nome, mas a forma que usa agora esse homem que você acolheu é apenas uma das máscaras. Ele é um semeador. Escolhe terrenos religiosos para plantar o que chamamos de contrafé. Uma fé corrompida, uma adoração invertida. E quando germina, não há santo nem oração que detenha o que nasce." Fiquei em silêncio. Cada palavra doía mais do que a anterior. Ele então abriu a maleta e tirou de lá 3 objetos. Um crucifixo negro, uma vela branca com inscrições douradas e um pequeno frasco de óleo escuro. "Isso não é magia, é teologia viva, mas perigosa. Vamos precisar de silêncio absoluto e concentração. E, acima de tudo,
Fé verdadeira. E você vai ter que fazer algo muito difícil. O quê? Vai ter que deixar de amar aquelas que estão perdidas. Se sentir pena, ele usa isso contra você. As palavras dele me atravessaram como espinhos. Mas eu sabia que ele tinha razão. Nosso plano era simples: identificar o local da semente, purificar o terreno e selar a energia com óleo e oração. Mas nada seria fácil, pois Silvério disse que, assim que começássemos, ele, o semeador, também viria. Como uma tempestade atrás da colheita. Começamos pela capela. Ele acendeu a vela, ungiu o altar com óleo e começou a recitar palavras em uma língua que eu não compreendia. Mas, ao mesmo tempo, entendia. Era como ouvir algo esquecido dentro de mim, algo ancestral, antigo demais para ser nomeado. As paredes começaram a ranger. O chão tremeu levemente, e então ouvimos passos, lá fora, lentos, firmes. Alguém andava nos corredores. Silvério continuou orando, mas meu corpo congelou, e então a porta da capela se abriu. E quem entrou foi Verônica. Mas ela não era mais ela. Seu rosto estava diferente. A pele pálida demais, os olhos sem brilho. O cabelo, que antes era preso, agora caía solto como se ela tivesse se desprendido de toda regra, de toda sanidade. Não devia ter chamado ele, disse ela com voz grave. Verônica, ele está em você? Perguntei. Não, respondeu ela. Ele está atrás de mim. E então, a luz da vela apagou. E o frio voltou. Atrás de Verônica surgiu uma sombra. Não tinha forma exata. Era alta, escura, como uma silhueta feita de fumaça sólida. E dentro dela 2 olhos vermelhos. Silvério gritou para que eu não olhasse diretamente. Mas era tarde. Olhei. E naquele momento tudo em mim gritou. Era como se minha alma estivesse sendo arrancada, pedaço por pedaço. Vi cenas da minha infância. Vi minha vocação sendo questionada. Vi tudo que eu amava ser deformado diante de mim. Mas então, algo dentro de mim reagiu. Lembrei da minha avó. Lembrei da primeira vez que ouvi um salmo da boca dela, quando ainda era criança. Lembrei da bondade simples, da fé que não exige espetáculo. E comecei a rezar, em voz alta. Mesmo com o medo, mesmo com as pernas bambas. Comecei a rezar com tudo que ainda havia de puro em mim. Silvério me acompanhou. E juntos, empunhamos o crucifixo negro, mirando na sombra. Ela recuou, berrou. E naquele grito tudo pareceu estourar. As janelas explodiram. Os bancos foram arremessados. Verônica caiu desacordada, mas a sombra sumiu. Por instantes, tudo ficou em silêncio, até que ouvimos um choro fraco, de uma criança. Silvério correu até a sacristia e lá estava Joana, suja, amarrada, mas viva. Com os olhos ainda marejados e a voz fraca, ela apenas repetia: "Ele disse que eu era o vaso." Naquela noite, selamos todos os portais espirituais que pudemos. A vela foi queimada por completo, o óleo usado até a última gota. Verônica foi levada à enfermaria, onde dormiu por 2 dias sem acordar. E Joana voltou a sorrir. Mas algo nela havia mudado. Algo que nenhum de nós saberia nomear. Na manhã seguinte, Silvério partiu. Sem se despedir, apenas deixou sobre minha cama um novo bilhete. Não confie no silêncio. A semente pode dormir por séculos. O convento voltou ao silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Antes era paz. Agora era peso. Tudo parecia suspenso, como se o tempo estivesse esperando alguma coisa. A madre voltou de sua viagem e fingimos que nada havia acontecido. Silvério desapareceu. Joana se recuperava lentamente, mas havia algo diferente no olhar dela.
Algo mais maduro, mais distante, como se tivesse cruzado uma linha invisível que nos separa da inocência. Quanto a Verônica, ela não lembrava de nada. Quando tentamos contar, ela apenas sorria, sem entender. Ou talvez sem querer entender. Os dias seguintes foram uma sucessão de rotinas sem alma. Missas vazias, orações mecânicas, refeições mudas. Algumas irmãs adoeceram de forma inexplicável. Outras pediram transferência para outros conventos. O jardineiro nunca mais apareceu. E quanto a mim, comecei a escrever. Escrever como agora. Como estou fazendo neste momento. Porque tudo que vivi, tudo que vi, não poderia simplesmente morrer dentro de mim. Eu precisava contar, nem que fosse para mim mesma. As noites, no entanto, continuavam inquietas. Sempre às 3 da manhã, eu acordava com um leve som, quase imperceptível, como se alguém arranhasse o chão com as unhas. Já cheguei a pensar que era algum rato no assoalho ou a madeira rangendo com a umidade. Mas o som era sempre o mesmo, no mesmo horário, a mesma intensidade, como se repetido de propósito, um aviso. Comecei a ter sonhos com um mendigo, mas ele já não era como quando chegou. No sonho, ele usava um hábito de padre antigo, rasgado e sujo. Caminhava por corredores escuros e, ao passar pelas portas das celas, tocava-as levemente com os dedos. Em cada porta que tocava, uma irmã chorava, uma a uma, até que ele chegava na minha. E então me olhava nos olhos e dizia: "Você abriu. Agora o que entra e o que sai não depende mais de você." Acordava suada com o crucifixo apertado na mão. Fui falar com a madre. Pedi que fizéssemos uma nova bênção do convento. Ela disse que não havia necessidade, que os pecados que o mundo tenta nos impor não penetram se estivermos puras de coração. Mas eu sabia que aquilo não era mais sobre pecado. Era sobre rachaduras, e as rachaduras estavam em todo lugar. Joana começou a desenhar, papéis e mais papéis. Cruzavam a cela dela com imagens esquisitas, traços infantis misturados com símbolos que eu não reconhecia. Quando perguntei o que significavam, ela disse que não sabia, que vinha à mente, que desenhava porque, se não colocasse para fora, sonhava com eles. Um dos desenhos me fez tremer. Era a planta do convento, perfeitamente simétrica, com marcas, vermelhas em alguns pontos. A capela, minha cela, a enfermaria e a porta dos fundos, que quase nunca usamos. Quando perguntei o que eram aquelas marcas, ela disse apenas: "São os pontos que ele deixou, as raízes dele. Não sei o que houve com Joana nos dias que ficou desaparecida. E talvez nunca saiba, mas sei que algo foi plantado nela. Não de forma maligna, como se fosse possuída, mas como um lembrete vivo, uma testemunha. Ela havia visto algo que não devia, e agora carregava um pedaço daquilo. Certa madrugada, acordei com um cheiro forte de incenso queimado. Saí da cela e encontrei irmã Letícia ajoelhada no corredor, rezando em línguas. Nunca a tínhamos visto fazer aquilo. Estava em transe, os olhos fechados, as mãos espalmadas no chão e o rosto virado para cima. Levei horas para trazê-la de volta. Quando voltou, não se lembrava de nada, mas tinha algo escrito na palma da mão. Non germine. Fui pesquisar no antigo livro de teologia da biblioteca. Non germine significa não floresça. Voltei à minha cela e chorei, porque entendi aquele ritual, aquele selo, o esforço de Silvério. Tudo aquilo era uma tentativa de impedir que a semente germinasse. Mas e se não fosse suficiente? E se estivéssemos apenas adiando o inevitável? Lembrei do que ele escreveu. Não confie no silêncio. A semente pode dormir por séculos. Comecei a perceber coisas pequenas. Mudanças de comportamento. Irmãs que antes eram alegres tornaram-se secas, ríspidas.
cânticos entoados fora de hora, sinos tocando sozinhos, paredes que gotejavam um líquido escuro durante a noite. Coisas que, se eu contasse, diriam ser alucinação, mas que, somadas, revelavam um padrão. Estávamos afundando, lentamente, e ninguém via. Ou pior, ninguém queria ver. Foi quando recebi outra carta, sem remetente, apenas deixada embaixo da porta. Era curta. Você ainda é a única que lembra. A caligrafia era de Joana, mas ela dizia que não escrevera. Fui até a cela dela. Ela tremia, me olhava com medo. Me contou que alguém aparecia em seus sonhos e ditava frases, que ela acordava com a boca dizendo palavras que nunca aprendeu, que uma noite desenhou com o próprio sangue e apagou antes de ver. Decidi fazer a única coisa que me restava: voltar ao lugar onde tudo começou, o portão da frente, lá onde o mendigo apareceu pela primeira vez. Sentei ali, no chão frio, olhando para a estrada vazia, e comecei a rezar. Uma reza simples, sem palavras rebuscadas. Só eu e Deus. Eu e a fé que ainda restava em mim. E enquanto rezava, senti algo estranho. Como se o chão vibrasse levemente. Como se o próprio solo respirasse. Levantei e percebi uma pequena rachadura na base da parede, perto da entrada. Dela saía uma raiz fina, como se uma planta crescesse ali, sem nunca ter sido semeada. Toquei, e imediatamente uma imagem veio à minha mente. Não uma imagem qualquer, era ele, o mendigo, mas não em forma humana. Era a ideia dele, a essência. Como se o mal que trazia não fosse um espírito, nem um homem, mas um conceito. Um lembrete de que o divino e o profano convivem no mesmo espaço, apenas separados por escolhas. Voltei para dentro com uma decisão. Escrevi tudo, cada detalhe, desde o dia em que abri a porta até aquele instante. Este caderno que você lê, se é que alguém um dia o lerá, é meu testamento, meu relato. Porque não sei quanto tempo ainda tenho. Nem sei se, ao acordar amanhã, serei ainda eu. Às vezes penso que tudo isso foi uma provação, um teste de fé. Outras vezes, acho que foi só uma consequência da minha caridade cega, de ter acolhido o que não devia. Mas no fundo, uma parte de mim sabe que tudo isso aconteceria, comigo ou sem mim. Que há forças maiores que ultrapassam as grades do convento, os muros da igreja e até os limites da razão. Mas ainda assim, eu acolhi. E faria de novo, porque naqueles olhos do mendigo, mesmo envoltos em escuridão, havia algo humano. Talvez ele mesmo não fosse humano, mas havia humanidade ali, um resquício, um pedido de socorro que veio disfarçado de destruição. E talvez isso seja o mais assustador, que o mal não venha com gritos, nem chifres, nem fogo, mas com um sorriso calmo e mãos estendidas, como quem pede pão. Hoje, quando caminho pelos corredores do convento, ainda escuto os sussurros, ainda vejo as sombras, mas continuo rezando, continuo cuidando das irmãs, continuo sendo quem fui chamada para ser, porque sei que o mal não quer só nos destruir, ele quer nos desesperar, nos afastar de tudo que ainda tem luz. E se há algo que aprendi com tudo isso, é que o maior exorcismo que existe não está nos rituais, nem nas palavras difíceis. Está no amor verdadeiro, na fé simples, na decisão de, mesmo diante do horror, continuar dizendo: eu creio. E se um dia você que lê isso, ouvir alguém bater à sua porta de madrugada, antes de abrir, reze. E pergunte a si mesmo: você está acolhendo um homem ou está convidando uma semente?